tarde a todos. Água não tá aqui. Ok, gente? Boa tarde a todos. Hoje é um momento muito especial para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Um momento muito especial para o nosso torcedor. A apresentação do Filipão, retornando à nossa casa. Filipão reencontrando a nossa torcida, com uma história maravilhosa no futebol. Uma história também maravilhosa na Sociedade Esportiva Palmeiras. Um técnico extremamente competente, renomado, muito identificado com o nosso clube, muito identificado com os nossos valores, muito identificado com o nosso torcedor. E é uma satisfação imensa ter Luiz Felipe Scolari de novo no comando da Sociedade Esportiva Palmeiras. O nosso Filipão, que estava morando em Portugal, quando nós fizemos o convite, ligamos para o Filipão, estava com a sua família em Portugal e nos deixou muito orgulhoso quando ele aceitou conversar com o Palmeiras, aceitou o nosso convite, a nossa proposta, e nós estamos aqui apresentando a todos vocês com muita convicção, com muito otimismo, e nesse momento eu desejo ao Filipão muita sorte, muitas conquistas, que a gente consiga dar ao torcedor do Palmeiras muitas alegrias, Filipão. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Tudo bom. Inclusive vai viajar hoje. Acho que o que espera aqui é sentar. Senão, filho. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de conversar mais uma vez com vocês. E obrigado ao Maurício pelo convite, ao Alexandre pelo convite. É com alegria, com muita satisfação, com orgulho que volto novamente ao Palmeiras. E volto motivado, volto convicto que nós podemos ter uma grande equipe, podemos conquistar muito mais do que já foi conquistado pelo Palmeiras, com a concordância com o trabalho que será realizado pelos atletas. Então, apenas esse é o meu início de trabalho aqui no Palmeiras e estou à disposição de vocês. Felipão aqui. Sim. Boa tarde, Rodrigo Fragoso, Esporte Interativo. Felipão, todo mundo sabe, não precisa se repetir, toda a história que você tem com o Palmeiras, com o torcedor palmeirense, foram duas passagens. Não, madrugada dormindo ali sem, aí depois que atendi o telefone é que fui me dar conta e conversando. Vi aí então a possibilidade de voltar, mas como imaginava esta situação e estava vivendo uma outra situação de entendimentos com seleções, voltei à cama e não dormi mais, e era madrugada, então não foi tão difícil ficar um pouco acordado e depois conversar com a família, porque nós tínhamos um outro planejamento. Assustado, mas depois pensando e
convicto, vendo que tinha uma possibilidade de voltar ao Palmeiras, e é uma equipe que eu tenho uma identificação. Tenho. Todo mundo sabe que tenho uma identificação com o Palmeiras, tenho identificação com a torcida. Então, aquilo projetamos para o dia seguinte o primeiro contato, depois seguimos a uma situação normal. E a situação normal é de que eu estivesse aqui apenas hoje em relação a uma série de procedimentos que eu deveria tomar. Acertamos finalmente tudo aquilo que precisávamos acertar, e posso dizer a vocês, estou muito feliz por retornar à minha casa. Felipão, boa tarde. Sucesso para você nessa terceira passagem. Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Impossível não te perguntar sobre algo que ficou muito marcado na sua última passagem, que foi a questão dos Camarões. E você volta num time que tem um dos melhores elencos do país, se não for talvez o melhor. Queria te ouvir sobre isso, sobre o jogo de ontem, a sua primeira análise, como é que foi aí a conversa com o Paulo Turra, e sobre a estrutura também, se você me permite, uma situação totalmente diferente, elenco e estrutura. Na última oportunidade, quando aqui estive, nós éramos uma equipe itinerante. Jogávamos em Barueri, jogávamos no campo da Portuguesa, jogávamos em Presidente Prudente, jogávamos... Bom, porque nós não tínhamos nosso estádio. Hoje temos o nosso estádio, que é maravilhoso. Hoje temos uma estrutura que possivelmente posso te dizer que vivi com uma estrutura assim em Londres, no Chelsea, em mais nenhum lugar. É espetacular. Tudo aquilo que o Palmeiras hoje possui e que pode dar ao seu treinador e aos seus jogadores. Quanto ao elenco, eu acho que tem um elenco muito bom, como outros times do Brasil têm elencos muito bons. O que mais que tu me perguntaste? Bom, ontem foi um jogo um pouco diferente. Eu assisti o jogo pela televisão, conversei uma ou outra vez com o Paulo e com o Pracidelli, porque como no domingo anterior, com outro menino que aqui estava, o Wesley, tem as atitudes, as tomadas de decisões tem que ser de quem comanda, de quem está lá, não de quem está fora. E acho que foi um jogo equilibrado. Nós tivemos um bom trabalho no primeiro tempo e uma dificuldade no segundo tempo. Tivemos algumas oportunidades e agora temos que fazer o caminho mais correto no jogo aqui contra o Bahia para passarmos à fase seguinte. Mas um jogo razoável e que nos dá a possibilidade de jogarmos em casa com o nosso torcedor, com um ambiente totalmente a nosso favor, para que a gente possa passar a fase seguinte. Felipão, boa tarde. Você falou da identificação com o Palmeiras, mas para entender melhor essa sua volta ao futebol brasileiro. Depois da Copa do Mundo, teve a passagem pelo Grêmio, você foi para a China, teve uma passagem com muito sucesso lá. Eu vi entrevistas suas falando que se apaixonou pela China, que vivia muito bem lá. Adoro. A situação do clube e tudo mais. E da mágoa que você tinha com a forma que a imprensa falou sobre o pós 7-1. E de repente, e também você falava sobre os projetos de talvez voltar, continuar na China, Arábia, agora a seleção. E de repente você está de volta. Essa loucura do futebol brasileiro, conversando com a gente. Como que aconteceu tudo isso? Pois é, mas eu tive a oportunidade de voltar à China, mas não dentro dos parâmetros que desejava. Quem sabe até um dia possa voltar ainda a trabalhar na China, porque é muito bom. Deixa eu te explicar que na China aprendi como aqueles atletas se comportam, como eles se dedicam, o que é que eles precisavam como ambiente para ser realmente uma grande equipe, como é o Guangzhou. Para nós conseguirmos em 11 campeonatos ganharmos 7. No Grêmio, a minha volta ao Grêmio foi por uma situação de que lá estava um projeto organizado pelo Dr. Fábio, que está sendo seguido pelo presidente atual, com um projeto de reestruturação daquela equipe, jogadores jovens como Wallace, Pedro Rocha, com muitos que já saíram, para que o Grêmio tivesse uma estrutura e mais tarde tivesse uma grande equipe, que foi seguido pelo Roger, depois pelo Renato, montado essa equipe atualmente. Então, tudo isso fazia um parte de projetos, e eu estava com o projeto os convites de 2 ou 3 seleções.
mas negociando, conversando, vendo as possibilidades. Quando surgiu o telefonema no meio da noite, da madrugada, da madrugada, e aí comecei a pensar sobre se voltaria ou não voltaria, o que é que eu seria confrontado, como seria confrontado. Quer dizer, a mim, qualquer situação não me chateia em nada. 7-1, 0-0, 5-5, não me chateia em nada. Chateia, quem sabe, algumas pessoas dentro da minha família que são mais suscetíveis a uma série de coisas que são escritas ou imaginadas e que não é a realidade, mas que não compete a mim discutir o que é bom, o que é ruim. E depois de pensar bastante, aceitei o convite, vi que temos uma grande equipe, temos um grupo, hoje temos uma estrutura que pode nos dar a condição de brigar em igualdade de condições às grandes equipes do Brasil e conquistar um pouco mais de títulos para o Palmeiras. Por isso eu resolvi aceitar o convite, voltar ao Brasil. Filipão, aqui. Além dessa estrutura que você encontrou diferente, Palmeiras hoje é um clube também diferente, que contrata muita gente e investe pesado no futebol, né? Acaba contratando muitos jogadores. Contrata, vende. Eu acho que vocês já sabem que o Palmeiras nesse ano já vendeu por 36 milhões de reais. 36 milhões de euros. Portanto, contrata, vende. É uma estrutura de uma equipe que tem essa qualidade. Nesse momento, pode contratar, pode vender, porque tem, além de contratar bons jogadores, tem bons jogadores que são muito solicitados por equipes, principalmente fora do Brasil. Essa pergunta que eu queria te fazer, se esse novo, como é que você encontrou esse novo Palmeiras, né, agora com um clube que tem essas possibilidades de grandes jogadores, no que isso se difere da outra passagem que você teve por aqui? Difere, porque, como eu te falei, nós éramos, pode deixar, Deus, eu respondo antes de terminar a pergunta. Nós éramos itinerantes, nós tínhamos uma dificuldade financeira muito, mas muito grande. Nós tínhamos que fazer contratações sem gastar nos empréstimos e pagando um valor quase que irrisório para os jogadores que nos deram o título da Copa do Brasil. E que eu ainda bato palmas a eles por tudo aquilo que eles fizeram. Lutaram, e conseguiram uma Copa do Brasil em 2012, onde nós tínhamos 1001 dificuldades. Hoje não temos isso, temos algumas dificuldades, sim, claro, normalmente um clube tem, mas vivemos uma situação diferente. Eu queria também te perguntar sobre Libertadores. Palmeiras tem já um jogo na quinta-feira, oitavas de final, teve uma boa campanha, é um caminho onde pode também ter o Corinthians até pela frente. Queria que você falasse um pouquinho dessa Libertadores, uma competição que você conhece tão bem. Eu só posso falar sobre o Cerro. Sobre o futuro, tem que passar primeiro pelo Cerro. Nós não podemos projetar nada de lá na frente, passo a passo. Primeiro passo é já domingo contra o América, que nós queremos continuar bem no Campeonato Brasileiro. As dificuldades que eu vou conhecer a partir de agora, quando chegar em Minas, com o departamento de fisiologia, com o departamento físico e técnico da minha equipe, e ver de que forma vamos enfrentar as 3 competições. Porque nas 3 competições nós não podemos priorizar uma, nós temos que priorizar todas. Esse é o meu espírito, esse é o espírito que eu quero ver nos meus atletas. E eu vou pensar no Cerro a partir do próximo jogo, depois de passar o jogo do América. Depois de passar do Cerro é outro assunto, mas tem que passar pelo Cerro Porteño. Então, nós vamos dar passo a passo, ou vamos tentar passo a passo, chegar em todas as competições. Nós temos o Campeonato Brasileiro até o fim, até novembro. Copa do Brasil e Libertadores tem que ganhar, senão tu não continuas. Portanto, não pode priorizar uma. Nós vamos priorizar todas. Tudo bem, Felipão? Aqui, Leandro Boldaquia, da Rádio Transamérica. Sim. Eu queria perguntar para você o seguinte: você de lá de Portugal acompanhava o futebol brasileiro, mais especificamente o Palmeiras,
E porque a gente acompanhou uma série de trocas de técnicos recentes, né? Você vai ser o 5º técnico de um período de basicamente 20 meses, pelas dificuldades que aqui a gente sabe que tem, você sabe mais do que ninguém. Você imagina que esse seu conhecimento, sua história aqui, possa ser um diferencial para finalmente conseguir esse elenco ter um técnico por um bom tempo? Eu acho que o elenco tem um técnico por muito mais tempo quando esse técnico e sua equipe também sejam vencedores. Porque, infelizmente, ainda continua essa situação de resultados. Mesmo os torcedores não aceitam que um técnico não seja o vencedor de uma competição. Mas eu espero terminar o meu contrato aqui em 2020 com muitas vitórias, muitos títulos conquistados pelo Palmeiras. Mas não somos só nós que queremos ganhar títulos. As outras equipes também querem ganhar e a gente tem que respeitar. Não seguimos apenas de Portugal. Portugal foi um pequeno tempo, mas seguíamos vendo os jogos na China. E era um motivo especial quando a gente tinha um jogo que envolvia Palmeiras, envolvia outra equipe como Grêmio, porque aí a gente ia na casa de alguém e ia passar lá um determinado momento da noite, ou para tomar um chimarrão, para jantar, para alguma coisa, para ver o jogo. Então era um momento até de integração, esses momentos que nós víamos os jogos. Mas a gente tinha pleno conhecimento, sabia, e nós sabíamos muitas vezes o que estava acontecendo no Campeonato Brasileiro da Série D. Caxias disputa a Série D, nós somos lá daquela região, o Brasil de Pelotas. Nós tínhamos o conhecimento completo de toda a situação vivida aqui dentro do Brasil pelos times, quando dava normalmente para a gente assistir os jogos, ou senão com os contatos que a gente tem. Ô Filipão, aqui escondidinho aqui atrás do Felipe, tudo bem? Tudo bem. Nos últimos tempos a gente viu uma nova tendência no futebol brasileiro. Foi a aposta em técnicos jovens e promissores. E de uns dias para cá a gente viu o Luxemburgo voltando a ser sondado, o Filipão substituiu o Roger Machado, o Cuca substituiu o Jair Ventura. E segundo o Cuca, na hora que o bicho pega, eles chamam os velhinhos, no bom sentido, os medalhões. Eu quero saber se você concorda com isso. E eu quero saber, para você, dessa nova geração, por enquanto, apenas o Carille, né? Vingou, digamos, conquistou um título expressivo. Quero saber o que falta para você, para a nova geração vingar. Falta trabalhar e adquirir experiência. Não é de um dia para o outro que um técnico é formado. Ele vai adquirindo experiência com as situações vividas a todo dia e a todo ano. Então, são técnicos muito promissores que estão evoluindo normalmente, que vão passar por uma ou outra dificuldade, mas vão acrescentar essa situação a eles para o futuro. Quanto aos velhinhos que o Cuca falou, se o Cuca é velhinho, então, né? Ele é experiente, isso sim. O que podemos falar? Podemos falar que as pessoas muitas vezes aprendem e têm oportunidades boas como eu estou tendo com uma idade um pouco maior. Nelson Mandela, aos 71 anos, foi presidente da África, depois de passar 27 anos na cadeia, aos 71. Então, os jovens são promissores, são bons, sim, são bons, mas ainda vão ter uma outra situação de um percalço no meio do caminho, mas são técnicos que a partir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, vão estar no mercado tomando conta totalmente. E nós, os mais velhos, temos a experiência a nosso favor, sim, e temos a jovialidade, porque eu não vejo como fazer diferente com a idade que tenho. Não faço nada menos do que eu fazia antigamente com 10, 15 anos a menos. Felipão, Fernando Fontana da Rede TV, boa tarde. Em princípio, não é em todas as coisas. Boa tarde, Felipão.
Seguinte, até foi perguntado para você sobre algumas críticas depois do 7-1. Você disse que você não afeta tanto, mas a família às vezes afeta. Qual foi a crítica que mais te magoou depois desse 7-1? E a tua passagem, pelo menos a última, foi um momento meio turbulento com a imprensa. Os jogadores ficaram sem falar. A imprensa também, dos dois lados, meio Aonde? que... Aqui? Não, aqui no Palmeiras, que teve arranca-rabo, nariz de palhaço e não sei o que. Você deve lembrar isso aí. Como é que vai ser a relação com a imprensa desta vez? Vai ser uma coisa mais amena, uma coisa igual? Da minha parte é normal. O que eu sempre tive, eu não mudei, nem vocês provavelmente tenham mudado. Vocês vão fazer as perguntas que acharem interessante, eu vou responder da minha forma, que é isso que eu acho que é o correto. Não se pode maquiar uma situação qualquer. Então, eu acho que é um relacionamento normal. Eu acho que quando nós ganhamos ou perdemos, não se ganha, não ganha o técnico, não perde o técnico. Perde o técnico, perde os jogadores e perde o país ou perde o clube. Ganha o técnico, ganha os jogadores e ganha o clube. Então não existe um responsável apenas, existe um grupo de trabalho. E este grupo tem que estar totalmente sintonizado para assumir derrota e vitória. Que é isso que eu acho que nós devemos ter, principalmente aqui no Palmeiras. E que é isso que eu vou tentar novamente, que a gente tenha esse pensamento e consiga desta forma ter uma unidade de grupo muito grande. Já passou. E não vai adiantar nada eu ficar remoendo isso. Eu posso não gostar de uma ou duas pessoas, eu não vou gostar o resto da vida e não vai mudar nada, nem para eles, nem para mim. Então, sem problemas. Felipão, aqui, extrema esquerda. Marcos Antomil, Babel, Brasil. A análise que se faz no Rio Grande do Sul é que na saída do Roger Machado do Grêmio, ele deixou os trilhos construídos e o Renato Portaluppi colocou a locomotiva para andar. Aqui no Palmeiras, tu pegas o time já com os trilhos construídos, só faltando a locomotiva. E mais uma, camarão demais faz mal? Enjoa? Não, eu gosto. Pô, se tivesse camarão todo dia lá em casa, eu ia comer. Só que não dá, né? É muito caro. Então não dá. Eu acho que lá no Grêmio foi uma sequência. Eu explico novamente. O Dr. Fábio tinha um projeto, tinha dívidas, tinha um Grêmio com alguma dificuldade. E o Dr. Fábio ofereceu a oportunidade a mim de voltar em 2014 para um projeto. Nós construímos aquele projeto, seguimos o que foi imaginado pelo Dr. Fábio e, a partir dali, tivemos jogadores que deram ao Grêmio a sustentação financeira para que o Grêmio desse o segundo passo. Depois foi com o Roger. Depois da saída do Roger, chegou o Renato, que, com melhores condições e com a capacidade que o Renato hoje tem de ser um treinador espetacular para aquela situação, montou esse time que é muito bom. Ainda quarta-feira vi o jogo Grêmio e Flamengo, muito bom. O Grêmio está jogando muito bem, o Flamengo muito bem. Então é uma sequência. Agora aqui é o inverso. O Roger veio depois de mim no Grêmio. Agora eu substituo o Roger aqui. Vamos ver se a gente consegue aquilo que é o normal que o Palmeiras está pleiteando. Sempre está chegando ao máximo possível às finais dos campeonatos. E é isso que eu acho que eu posso passar aos meus atletas, esse intuito, essa vontade, essa determinação de como fazer para chegar, com estudo, com treinamento, com dedicação. E pelo que eu tenho conhecimento, isso tudo o Palmeiras possui através dos seus jogadores. Felipão, tudo bem? Além dos palmeirenses, a sua vinda ao Palmeiras, esse seu retorno ao futebol brasileiro, ela ganha outra dimensão, haja vista como está a sala de imprensa hoje. E você está no coração dos brasileiros pelo pentacampeonato. E 2014 machucou bastante. Como você acha, já veio mais uma Copa depois disso, como você acha que hoje o torcedor brasileiro lembra de você? Lembra do Penta ou lembra de 14? Olha, eu não sei.
Eu não vou discutir nada. O último campeão mundial foi o Brasil, em 2002. Eu estava junto naquela equipe. O último derrotado no campeonato mundial não fui eu. Já passou. Eu não sou o último derrotado no mundial. O Brasil foi o 4º colocado no mundial 2014 e nós sabemos, todos vocês sabem, que ninguém vai mascarar uma derrota que foi a derrota que nós sofremos. Mas a vida continuou. A sequência de vida para cada um. Quem de nós não tem um dia que não acontece uma coisa errada, que não mude o nosso pensamento na vida? Foi o que aconteceu e não tem o que discutir. Agora, acho eu, pelo relacionamento que tenho vivido desde 2014, que eu sou lembrado muito e com muito carinho pelos torcedores por tudo aquilo que fiz na minha carreira e como pessoa, não apenas por um resultado negativo. Então, um resultado negativo não mascara 99 positivos. E é vida, é a sequência da vida que vai me mostrar como é que eu posso ter um resultado negativo ou uma debacle, uma derrota na minha vida e sair dali fortificado para fazer o meu trabalho. Uma pessoa que vai para a China, onde enfrenta... Na China tínhamos 16 clubes, 9 treinadores de todas as nacionalidades. E nós conseguimos aqueles 7 campeonatos em 11. Conseguimos montar a equipe, trabalhar com a equipe do Grêmio, que hoje está maravilhosamente bem treinada pelo Renato. E agora me soou assim, uma possibilidade de trabalhar novamente no Palmeiras com uma grande capacidade que o Palmeiras possui no momento e está fazendo por ser uma das melhores equipes na América do Sul, uma das melhores estruturas, para depois brigar por uma das melhores estruturas mundiais, essa oportunidade que é de me reencontrar com os palmeirenses que moram no meu coração, e eu sei que eles também têm uma admiração muito grande por mim. Portanto, eu ando em qualquer lugar no mundo todo, normalmente sem a dificuldade desse pensamento de uma derrota que me aconteceu e que não foi normal, mas que aconteceu. Só que eu não posso ficar pensando nisso, assim como eu não penso em 2002. Já passou, encerrou. E não perdi sozinho em 2014, não ganhei sozinho em 2002. Ganhamos nós, perdemos nós. Aqui, Filipão. Esquerda. Marcela Azevedo, da Vavel Brasil. Você conquistou o título da Copa do Brasil em 2012, saiu do Palmeiras, assumiu a seleção brasileira e depois foi para a China. O que o Felipão traz de novo e de aprendizado de tudo isso agora para o Palmeiras em 2018? Deixa eu falar mais uma vez. O que eu fui para o Grêmio, depois fui para a China. A China te mostra, aqueles jogadores chineses te mostram o que é ser humilde, o que é ter vontade, o que é ter dedicação e disciplina quando estão trabalhando contigo. Então, o que eles me ensinaram é que muitas vezes nós precisamos ter tudo isso numa equipe para ter uma equipe de qualidade. Se a China não tem um campeonato tão badalado, tem grandes jogadores e grandes técnicos. E os atletas chineses me ensinaram isso. Para ganhar na China, a gente precisa conviver, ter um relacionamento muito bom com eles, conhecer a cultura chinesa, conhecer a cultura de como esses jogadores gostam de se comportar. Tive lá um capitão de equipe fantástico, maravilhoso. Então, assim como tive aqui no meu tempo de não Camarões, né, o nosso Assunção, que era espetacular. E a China me deu isso, não sei se melhorou um pouco mais a minha tranquilidade, mas eu gostei demais de ter passado esses 2 anos e meio na China e voltaria à China, sim. Mas me deram isso, me deram essa situação de poder cobrar agora dos meus jogadores, ou poder mostrar a eles como é que podemos ser uma grande equipe com a dedicação que os chineses têm
quando recebe os trabalhos que a gente efetuava com eles. Filipão, lado de cá. Aqui, tudo bem? Aqui na ponta, isso. Gustavo Zupac da Rádio Globo. Filipão, algumas das críticas do trabalho anterior do Roger aqui no Palmeiras era que a equipe com muito potencial não conseguia repetir performance, nível de performance muitas vezes. E depois da sua contratação, o que a gente mais ouviu em relação a comentários é sobre a sua capacidade de se relacionar bem com os atletas, de blindar o elenco, algo que você construiu com a sua história. Você acha que o Palmeiras precisa hoje de você mais do campo para fora ou do campo para dentro? Não, o Palmeiras precisa de mim como técnico. Por isso que eu fui contratado. Eu tenho que trabalhar dentro de campo e fora de campo. Eu tenho que ter a capacidade de fazer dessa equipe uma equipe totalmente competitiva em todos os momentos, tá? E eu não posso falar sobre o que se passou aqui porque eu não vivi aqui, eu não tenho, a ética me proíbe de pensar alguma coisa. Eu tenho que conhecer esses atletas, tanto que há pouco estava falando com o Alexandre sobre determinados assuntos. Não, eu ainda vou conhecer os atletas para depois saber como é que vou trabalhar, assim ou não. O horário da manhã, uma série de detalhes que... Então, eu acho que o Palmeiras, nesse momento, pelo convite que me fez, gostaria que eu estivesse presente em todos os momentos do Palmeiras, dentro e fora de campo, com os meus conhecimentos e com a minha parte também de relacionamento que pode existir boa com os atletas. Filipão, desculpe o lugar incomum aqui, Sim, sua pois presença atrai muito. Edgar Alencar da TV Globo Sport TV. Na sua última passagem... De cima para baixo tá bom. Natural, digamos. Na sua última passagem, Filipão, você falou várias vezes da importância da sua presença aqui para blindar eventuais resultados negativos, pelo seu crédito com o torcedor, que era legal você poder respaldá-los, qualquer coisa, a torcida ia olhar para você. Isso ainda se mantém? Você acha que nessa passagem ainda tem esse crédito, essa mesma visão da torcida, com essa importância também para blindar, se eventualmente uma outra coisa não sair como você espera? Uma outra coisa não vai sair como a torcida espera. Não é assim. Não se coloca uma equipe e diz, olha, só porque eu tenho essa equipe já ganhou. Não, no futebol não é assim como numa empresa normalmente que a gente tem aí, diferentemente do futebol. Sempre pode acontecer um imprevisto. A torcida acredita que nós vamos ter uma equipe qualificada, sim, disputando um campeonato com outras equipes. Eu posso te dizer que eu vi esse jogo do Grêmio e Flamengo, gostei muito dessas duas equipes. Vi o do São Paulo, gostei. Então tem uma série de equipes que estão qualificadas para disputar um título de um brasileiro, para disputar um título de uma Sul-Americana, para disputar um título da Libertadores. Nós vamos, dentro do nosso trabalho, ver se conseguimos ter uma equipe equilibrada em todos os jogos, independente de quem jogar. Se nós temos 27, 28 atletas, todos devem saber que são importantes. E que em determinado momento, a pessoa que foi escolhido para estar aqui e escolhê-los para jogar, tem que ter o respaldo deles para que eu possa respaldá-los, principalmente fora de campo. Normalmente eu vou assumir aquilo que sempre assumi. Se as dificuldades aparecerem, e se eu souber que essa equipe reagiu de acordo com aquilo que eu imagino ser o correto, porque não é só jogar futebol, mas ter vontade de jogar futebol. Ninguém nasceu palmeirense, jogador de futebol palmeirense, mas está aqui, tem um contrato, o trabalho é aqui, deve gostar do trabalho e deve gostar dessa camisa, e é isso que eu quero que eles sintam. Nós estamos aqui para defender as cores do Palmeiras e vamos fazer isso até o fim. Se nós não formos capazes de vencer, bom, mas com a vontade nós vamos ter que demonstrar em todos os momentos. Acho que sim, vou respaldá-los de qualquer coisa, desde que tenha o retorno, eu observe nos olhos dos meus atletas, que eu posso ter esse retorno. Acho que pelo que o Paulo e o Carlão estão me passando, principalmente, nós teremos aqui um bom relacionamento e uma equipe que estará brigando sempre por aqueles ideais que nós imaginamos serem os do Palmeiras
daqui para frente. Do Mortosa, o Mortosa está resolvendo uns problemas particulares. Ele mesmo disse, não posso te acompanhar, não quero agora, deixa eu resolver a minha vida e a partir de dezembro, janeiro, depois se eu tiver resolvido eu te aviso. Ótimo, então é assim que nós trabalhamos, eu, o Baixinho, ele provavelmente um dia vai aparecer aqui incomodar para visitar a gente, mas neste momento ele não tem condição de trabalhar com a gente porque está resolvendo problemas da sua vida particular e a gente entendeu. Obrigado, um abraço. Agora adiamos.